E aí galera, tudo bem? Chegando na nossa última aula de ligações químicas, finalmente, um assunto bem extenso, mas que traz muitas informações sobre as propriedades e as características das substâncias formadas, não é? E a gente vai finalizar nossa aula para falar um pouquinho sobre as propriedades das substâncias formadas por ligação covalente, tudo bem? Então a gente está fazendo um percurso para chegar até aqui. Não basta saber que a ligação é covalente para conseguir identificar o tipo de propriedade, se é uma propriedade comum a todas as substâncias. Justamente por quê? Porque eu tenho substâncias que são moleculares que têm propriedades totalmente diferentes de outras substâncias moleculares. Isso está relacionado com as forças intermoleculares, que é o que a gente vai estudar nessa aula. Mas para a gente chegar às forças intermoleculares, a gente precisou passar por onde? Para aprender a montar as moléculas, depois identificar a sua geometria, para depois identificar se a molécula tem polos ou não, porque são esses polos que vão determinar as forças de atração entre as moléculas. E são essas forças que são fatores importantíssimos para identificar algumas propriedades dessas substâncias formadas por ligações covalentes. Tá bem? Então a gente vai finalizar hoje com a aula de forças intermoleculares e ver como que isso afeta algumas propriedades das substâncias que são moleculares. Beleza? Vamos aí para a tela então entender um pouquinho o que é força intermolecular? Bora lá então. Para a gente começar a falar de forças intermoleculares, eu vou pegar um sisteminha aqui. Vamos supor que a gente tenha um recipiente cheio de água. Então, vamos supor que aqui seja água destilada, somente moléculas de água dentro desse recipiente. A gente sabe que as moléculas de água são angulares. Então, tem um monte de moléculas de água aqui. Vamos supor que eu pudesse montar todas as moléculas de água que existem dentro desse recipiente. Eu sei que é meio, impossível da gente fazer isso, mas vamos representar algumas moléculas de água que estão ali dentro. Bom, como essas moléculas não estão no estado, essa substância, na verdade, não está no estado sólido, concordam que as moléculas de água, nesse caso aqui, não estão no estado sólido? Não existe uma organização tão rígida, tão perfeita entre essas moléculas. Vejam que elas estão todas dispostas aí de modo aleatório, tá bem? Só que, se o estado é líquido, ainda existe alguma coisa que atrai essas moléculas, porque se não existisse forças de atração entre essas moléculas, elas escapariam do estado líquido e já estariam no estado de vapor ou gás, concordam? Então existe com certeza algo que atrai uma molécula a outra. Existe alguma força de atração entre essas moléculas, concordam? Existe alguma força de atração entre essas moléculas. A essas forças de atração entre moléculas, isso só é válido para substâncias moleculares, substâncias que fazem ligação covalente. Essas forças a gente chama de forças intermoleculares. Forças intermoleculares são forças de atração que existem entre moléculas, tanto no estado líquido quanto no estado de sólido. Estado gasoso não, porque as forças são mínimas possíveis, mas no estado líquido e estado sólido, as substâncias moleculares têm forças que geram justamente esses estados, tá bem? A essas forças, a gente dá o nome de forças intermoleculares. Existem 3 tipos, basicamente, de forças entre moléculas, que a gente chama de ligações de hidrogênio. Ligação de hidrogênio é um exemplo de força intermolecular. A que a gente chama de dipolo. Dipolo. Pode ser chamada também de dipolo permanente, é a mesma coisa. E as forças de dipolo induzido. Ou dipolo instantâneo, ou antigamente também chamado de forças de London. Existem 3 tipos de forças que atraem as moléculas, tá bem? Essas forças intermoleculares vão definir as propriedades da substância molecular que você vai estar analisando. Então, vamos fazer o seguinte, vamos entender primeiro o que é uma ligação de hidrogênio, o que é um dipolo induzido, e depois a gente vê como que isso afeta nas propriedades das substâncias. Então, bora lá. Para começar, a ligação de hidrogênio, entre as 3 que eu mencionei anteriormente, é a força intermolecular mais intensa que tem, entre essas 3. Tudo bem? Então, a ligação de hidrogênio é uma força intermolecular que sempre vai existir entre moléculas que são polares. Então, quando a molécula for polar,
pode ser que ela tenha ligação de hidrogênio entre as suas moléculas, tudo bem? Só que não basta que as moléculas sejam polares. Essas moléculas polares devem apresentar hidrogênio ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio. A partir do momento que numa molécula existe hidrogênio ligado ao FON, e essa molécula é polar, consequentemente, com certeza a interação que vai existir entre essas moléculas se dará por ligação de hidrogênio. Como assim, professor? Então vamos lá. Imaginem que vocês tenham uma molécula de água, famosa molécula de água. Molécula de água é polar, a gente sabe, não é? Na molécula de água existe átomos de hidrogênio? Sim. Eles estão ligados ao oxigênio? Sim. Ao FON, né? No caso aqui é o oxigênio? Sim. Portanto, essa molécula de água ela pode estabelecer forças chamadas ligações de hidrogênio com moléculas de água como ela. Isso aqui não é uma ligação de hidrogênio, isso aqui é só uma ligação covalente. O que é uma ligação de hidrogênio? Se eu tiver uma outra molécula de água aqui perto dela, então vamos desenhar aqui, ó. Imagina que eu tenho uma outra molécula de água aqui próximo a ela. A interação que vai existir acontece por quê? O oxigênio é a parte que puxa os elétrons para próximo dele, concordam? Então o oxigênio puxa formando um polo negativo nele. Consequentemente, os hidrogênios ficam com polos positivos. Se eu for pensar que toda molécula de água é assim, é formada por um polo negativo no oxigênio e por polos positivos no hidrogênio, isso gera atração entre essas moléculas. Essa atração acontece justamente porque eu tenho polos de cargas opostas. O polo negativo, que é o oxigênio, vai interagir com o polo positivo, que é o hidrogênio, da outra molécula. Essa interação entre as duas moléculas, vejam, entre o H de uma e o FON da outra, é o que a gente chama de ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio nada mais é do que a interação entre o hidrogênio de uma molécula e o FON da outra, que é resultante dos polos positivos e negativos que elas têm. Por exemplo, a molécula de amônia, vejam, quem puxa os elétrons é o nitrogênio. Se o nitrogênio puxa, ele fica negativo, os hidrogênios ficam polos positivos, concordam? Se uma outra molécula de amônia passa aqui pertinho, elas vão interagir. Justamente por quê? Porque eu tenho polo negativo nas duas e polo positivo nas duas. O polo negativo dessa molécula, que é o nitrogênio, vai interagir com o polo positivo da outra, que é o hidrogênio. Como é a interação entre o H de uma e o FON da outra, a gente também chama isso aqui de ligação de hidrogênio. Então, ligação de hidrogênio é a interação entre duas moléculas ou mais, sempre estabelecida entre o hidrogênio de uma com o FON da outra. Tudo bem? Isso é ligação de hidrogênio. E se a gente for analisar agora a força intermolecular que a gente deu o nome de dipolo-dipolo, ou também chamado de dipolo permanente. Quando acontece uma interação por dipolo-dipolo ou dipolo permanente? Bora lá. A interação dipolo-dipolo ou dipolo permanente também é uma interação entre moléculas polares. Porém, é uma interação um pouco mais fraca porque não é entre o hidrogênio, que é um átomo pouquíssimo eletronegativo, com o FON, que são átomos muito eletronegativos. Então, por exemplo, quando a gente pega uma molécula polar como o HBr, todos concordam que o HBr é uma molécula polar? Sim, não é? Porque o Br puxa os elétrons para ele, formando um polo negativo próximo dele, um positivo perto do H, e esses polos não se anulam. Então, aí eu tenho uma molécula que é polar. Se uma outra molécula de HBr passar aqui pertinho, como que vai acontecer essa interação? Entre a parte negativa de uma, vamos fazer de outro jeito mais tranquilo de vocês perceberem. Vamos desenhar um HBr invertido aqui, a ordem não importa, não é? Se o H é a parte positiva do HBr e o Br é a parte negativa, concordam que vai haver uma interação entre a parte negativa de uma com a positiva da outra e uma interação também aqui entre a parte negativa de uma e a positiva da outra? Só que essa interação entre H e FON, não, é entre H e Br. Portanto, a gente não chama isso aqui de ligação de hidrogênio, mesmo que tenha hidrogênio, a gente chama de dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Então, as forças dipolo-dipolo são forças entre moléculas polares que não estabelecem ligações de hidrogênio. Tá claro para todo mundo? Beleza.
E aí a gente pode ter as forças de dipolo induzido ou dipolo instantâneo. As interações chamadas de dipolo induzido são as interações mais fracas que vocês vão encontrar. Por quê? Porque são interações entre moléculas apolares. Ora, se moléculas apolares não apresentam polos, concordam que essa interação vai ser muito reduzida? Justamente porque, imagina numa molécula de CO2, como essa aqui. Ela não tem polos na molécula, embora as ligações sejam polares, porque esses polos se anularam. Só que pode acontecer, essa molécula não fica paradinha, ela se movimenta. Então, ao ela se movimentar e se colidir com outras moléculas, por exemplo, pode ser que os elétrons se localizem num certo momento mais para um lado ou para o outro, gerando polos instantâneos, polos induzidos. Portanto, esses polos instantâneos gerados em moléculas apolares também pode fazer com que essas moléculas se atraem, bem fracamente, mas se atraem. Justamente esse tipo de atração entre moléculas que não têm polos, moléculas apolares, a gente chama de interação por dipolo induzido. Ok? Então essas são as forças que podem ser estabelecidas entre moléculas. Existe uma outra força que é importante a gente salientar, bem importante por sinal, que a gente chama de força íon-dipolo. O que é uma força íon-dipolo? Aqui não é uma força entre moléculas agora, é entre um íon e uma molécula. Imagina que você pega o cloreto de sódio, sal de cozinha, e coloque em contato com a água. A gente sabe que quando coloca o sal de cozinha em contato com a água, ele se dissocia, liberando Na+, e Cl-, liberando dois íons, um íon positivo e o íon negativo. O íon positivo, olha o nome, ele é um íon, tem carga positiva. Ele vai interagir com a água. Afinal, a água também tem polo positivo e negativo, não é? Lembra que a parte negativa da água é o oxigênio? O oxigênio ele fica virado para o Na+, justamente porque o oxigênio é a parte negativa da água. Afinal, ele é mais eletronegativo que o H e ele puxa os elétrons mais fortemente para ele, concordam? O que a gente tem aqui? Uma interação entre um íon, que é o Na+, e uma molécula polar, que é a água. Essa interação a gente chama de interação íon-dipolo. O mesmo acontece com o íon negativo. O íon negativo, ele também vai interagir com a água, porque a água tem partes positivas, é que a parte positiva da água é o H. Então, os Hs vão ficar virados para o cloro. Então, eu tenho lá os hidrogênios voltados para o cloro, porque o hidrogênio é positivo na água. E essa interação com o íon negativo, a gente chama de interação íon-dipolo. Interação íon-dipolo é a interação entre um íon com uma molécula polar, uma molécula que tem polos. Beleza? Bom, então aí a gente tem um pouquinho sobre quais são as forças que podem ser estabelecidas entre moléculas e também uma força que eu mostrei aqui para vocês, que é a força entre um íon e um polo, uma molécula que tem polos, uma força entre um íon dipolo. Tá bem? Bom, mas como que isso vai afetar as propriedades das substâncias? Quando eu analiso as três forças intermoleculares, então eu tenho lá a tal da ligação de hidrogênio, vamos anotar aqui. Eu tenho o dipolo, também chamado de dipolo permanente. E eu tenho o dipolo induzido, ou dipolo instantâneo, ou força de London. A gente sabe que existe uma força mais intensa nesse sentido. A ligação de hidrogênio, tenham certeza que é mais intensa do que a interação por dipolo-dipolo, que é mais intensa do que a interação por dipolo induzido. Então, se eu tenho intensidade maior na ligação de hidrogênio do que no dipolo induzido, eu vou ter propriedades diferentes quando eu preciso pensar em ponto de fusão e ebulição, por exemplo. Afinal, se o ponto de fusão e ebulição eles dependem exatamente das forças de atração entre as moléculas, e quanto maior é a força, mais difícil de eu romper, mais energia eu vou precisar, concordam? Então, quando eu vou analisar uma primeira propriedade, então vamos analisar a propriedade ponto de fusão e ebulição. Afinal, a gente estava aqui fazendo todo esse raciocínio para poder falar de algumas propriedades dessa matéria.
E a propriedade que a gente vai falar agora são os pontos de fusão e ebulição. Imagina você comparar o ponto de fusão da água e de ebulição com o ponto de fusão e ebulição do CO2. Para começar, tanto água quanto CO2 são substâncias formadas por ligações covalentes. Se são formadas por ligações covalentes, que é a primeira coisa que eu tenho que analisar? A força que existe entre essas moléculas. Na molécula de água está muito fácil, porque tem H ligado ao FON, então eu já posso pular toda a etapa de geometria e polaridade e falar que na molécula de água as forças são chamadas de ligações de hidrogênio entre as moléculas de água. O CO2 não apresenta ligação de hidrogênio, apresenta? Não, porque nem hidrogênio tem na sua molécula, quanto menos ligações de hidrogênio. Então, o CO2, para a gente conseguir analisar qual é a força intermolecular que ele tem, eu precisaria analisar a sua geometria primeiro, e a gente sabe que o CO2 é linear, já fizemos várias vezes. Depois eu teria que analisar a polaridade do CO2, aí a gente sabe que no CO2 o oxigênio puxa os elétrons para um lado e para o outro e esses polos se anulam, portanto o CO2, a molécula é apolar, então a gente já pode anotar aqui que a molécula do CO2 é uma molécula apolar. E a gente sabe que moléculas apolares estabelecem interações por dipolo induzido. Qual interação é mais intensa? A interação por ligações de hidrogênio ou a interação por dipolo induzido? A interação por ligação de hidrogênio. Portanto, se a interação por ligação de hidrogênio é mais intensa, e a gente sabe que para derreter um material ou ebulir o material eu tenho que afastar essas moléculas, ou seja, romper as forças entre as moléculas, eu vou gastar mais energia para a água. É por esse motivo que o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água é mais elevado que do CO2. Então eu tenho aqui um elevado ponto de fusão e ponto de ebulição quando eu vou comparar, como por exemplo, com o CO2. É lógico que se a gente for comparar o ponto de fusão e ebulição dessas substâncias aí com uma substância metálica ou com uma substância iônica, não chega nem perto, não é mesmo? Afinal, substâncias iônicas e metálicas a gente já estudou que tem pontos de ebulição e fusão bem elevados, né, com raras exceções. Agora, quando eu estou comparando duas substâncias que são moleculares, como a água e o CO2, basta eu analisar qual tem uma interação mais intensa. Tá certo? Quanto mais intensa for a interação, é de se esperar que maior é o ponto de fusão e o ponto de ebulição da substância. Tá bem? Agora, quando você vai comparar duas substâncias moleculares que estabelecem a mesma interação, que estabelecem as mesmas forças intermoleculares, a gente vai ter que analisar um segundo critério para identificar qual tem maior ponto de fusão e ebulição. Porque imagina duas substâncias que as duas apresentam, por exemplo, dipolo induzido entre as suas moléculas. E aí, como que eu vou analisar qual vai ter maior ponto de fusão e ebulição, sendo que as duas fazem a mesma interação, a mesma intensidade? Aí, com certeza, o que vai determinar é o tamanho da molécula. O tamanho da molécula também afeta no ponto de fusão e ebulição. Eu sei que é complicado falar de tamanho da molécula, então normalmente a gente mede o tamanho da molécula pela sua massa molar. Portanto, quando eu estiver analisando dois compostos que apresentam as mesmas interações, é a massa molar que vai definir o ponto de fusão e ebulição. E quanto maior for a massa molar, com certeza maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Justamente porque se a massa é grande, provavelmente eu vou ter que quebrar muito mais interação entre essas moléculas, então eu vou gastar mais energia. Agora, quando a massa molar é pequena, provavelmente eu não vou ter que quebrar tantas interações, independente da força. Então, provavelmente eu não vou gastar tanta energia, eu vou ter ponto de fusão e ponto de ebulição mais baixo. Tudo bem? Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição são duas propriedades que dependem drasticamente das forças intermoleculares. Mas quando as forças não dão conta, eu vou ter que analisar a massa molecular ou a massa molar para identificar diferenças entre pontos de fusão e de ebulição. Ok?
para a gente finalizar, vamos falar de uma segunda propriedade, além do ponto de fusão e ebulição, que é bem importante, que é a solubilidade das substâncias. Quando uma substância se dissolve na outra, quando uma substância se difunde facilmente na outra ou não. Isso também está relacionado com as forças entre as moléculas, certo? Por exemplo, se eu pensar num recipiente que está cheio de água, lembrando que a água é uma molécula polar. É uma molécula polar que estabelece interações por ligações de hidrogênio entre as suas moléculas. Imagina você colocar aqui em contato uma substância apolar. Imagina colocar aqui uma substância como o iodo, que é uma substância apolar. Tá, uma parte do iodo pode se dissolver? Pode, mas é muito pouco. Justamente por quê? Porque o iodo estabelece interações entre as suas moléculas chamadas de interações dipolo induzido. Como que uma molécula que estabelece interações por dipolo induzido entre as suas moléculas vai conseguir se difundir em uma substância que estabelece ligações de hidrogênio, concordam? Então, a gente chega à conclusão que o fato das forças entre essas moléculas não serem idênticas, isso dificulta a solubilidade de uma outra. Então, normalmente, a gente usa até um critério de solubilidade que é bem simples, não é mesmo? O critério que a gente usa qual é? Semelhante dissolve semelhante. Moléculas polares se dissolvem em moléculas polares, polar dissolve polar, e apolar tende a se dissolver melhor em solventes que são apolares. Então, apolar dissolve apolar. Justamente porque uma molécula polar, se ela estabelece interações por dipolo induzido, ela pode interagir facilmente com outro tipo de molécula que também vai estabelecer interações por dipolo induzido. Afinal, as forças entre as moléculas são do mesmo tipo. Tá bem? Então aqui a gente falou de duas propriedades, na verdade de três propriedades, o ponto de fusão e ebulição, mas que eles variam igualmente, e a solubilidade. São propriedades importantes para você definir com certeza a partir das forças intermoleculares que foram estudadas nesse conteúdo, nesse assunto. Tá bem? Bom, pessoal, então aqui a gente está finalizando a parte de propriedades de substâncias moleculares. Você fala para mim, mas tem muitas outras propriedades, não é? Condutividade elétrica, enfim, tem várias outras propriedades. Mas outras propriedades a gente analisa passo a passo quando a gente for estudar substâncias moleculares na química inorgânica e na química orgânica, tá bem? Com a força intermolecular que a gente viu aqui, ligação de hidrogênio, dipolo induzido, essas forças intermoleculares, elas definem normalmente propriedades como pontos de fusão e pontos de ebulição, beleza? É importante pensar o seguinte, aqui a gente está falando de substâncias que são moleculares. Lembra que a gente já falou de substâncias iônicas e substâncias metálicas. Então, existem interações muito mais intensas do que essas que a gente viu nessa aula. Então, normalmente, como regra geral, as ligações metálicas são as interações mais intensas. Depois a gente tem as interações iônicas. Aí a gente vem com a interação íon-dipolo, que é uma interação relativamente forte. Só depois que a gente vem com as forças intermoleculares, a ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo e dipolo induzido. Lembrando que dipolo-dipolo e dipolo induzido também podem ser chamadas essas duas forças como forças de Van der Waals. Era a forma que a gente falava antigamente, tá bem? Lembrando que essas forças, independentes se são forças intermoleculares, as forças iônicas ou as forças metálicas, são o que normalmente definem as propriedades das substâncias moleculares, substâncias iônicas e substâncias metálicas, tá certo? Então eu termino aqui o assunto de ligações químicas, espero que vocês tenham pegado tudo aí com facilidade, com tranquilidade, tá certo? E treinem bastante exercício porque é um assunto bem importante, tá bom? Um abraço e até o próximo assunto.